Fala, gente, tudo bem com vocês? Vamos aos fatos da coletiva do Grêmio, ou das coletivas, porque Renato falou e também o vice-futebol Antônio Brum. E aqui eu quero tratar de 4 nomes: Aboubakar, Marquezin, Jeromel e Gabigol. Mas esse quarto nome, Gabigol, nós já vamos descartar agora. Você estava careca de saber, eu falava aqui no canal. O Grêmio não tem negócio com o Gabigol. E o Brum, por 2 vezes na coletiva, foi questionado. Vem cá, o Grêmio vai contratar o Gabigol, o Renato falou com o Gabigol. E o Brum disse, o Renato não ligou para o Gabigol e o Grêmio não negocia com o Gabigol. Então, vamos esquecer o Gabigol. E vamos focar, aí sim, naquilo que é mais próximo do Grêmio de contratar, juntando algumas peças e pistas que o Brum deu na coletiva. Aboubakar. E eu também quero falar de Jeromel e Marquezin. O aproveitamento do Renato com esses 2 nomes, focando na Libertadores da América. Isso vai mexer com o time do Grêmio. Vambora, vamos juntos a partir de agora entender esses fatos depois do apito final. Grêmio 4, São José 1. Goleamos. Boa notícia, JP Galvão fez gol. É isso aí. Tem que mostrar futebol pelo menos no gauchão. Porque se não mostrar futebol no gauchão, aí fica difícil acreditar que ele possa fazer algo na Libertadores da América. Vamos nessa, vamos juntos para Esportes da Sorte. Apostem quem aposta do Grêmio. Esportes da Sorte que patrocina o Grêmio. Então vem junto, faz o teu cadastro com o Careca, mas tem que ser pelo link do Careca. Também De Petit, escola italiana de pizzaria. A farinha vem da Itália. De Petit, aproveita Canela, Capão da Canoa, Taquara, Igrejinha, em várias cidades do Rio Grande do Sul, teleentrega, pizza em pedaço, rodízio, aproveita que é bom demais. Gente, olha só, o Renato foi para a coletiva e o Renato disse, só vou falar do jogo, não vou falar de contratação, até porque tem o vice-futebol para falar sobre isso. Porque se eu tiver que falar sobre isso, eu vou pedir um aumento de salário. O Renato brincou sobre isso, mas o próprio Renato gosta de falar sobre isso. E a gente sabe que a coletiva lá de Caxias, o Renato basicamente tratou disso, né? E depois o Brum vai dar um pitaco sobre isso que eu já vou falar. Bom, o que o Renato falou do time? Que eu quero separar 2 nomes aqui. Além do Soteldo, obviamente, muitos elogios. E eu acho que o Renato entrou na mente do Soteldo. Se o Soteldo jogar focadinho, com esse objetivo, com esse foco, ele vai fazer muita diferença. Mas Marquezin, o que o Renato disse? É a hora do Marquezin jogar. Ele ficou muito tempo parado. Então a gente vai ver o Marquezin sendo testado muito no Campeonato Gaúcho. A ideia do Renato, e eu até falei inicialmente, talvez o Renato vá fazer um rodízio dos goleiros, mas pelo que o Renato disse, a ideia é botar o Marquezin para jogar, porque ele ficou quase 1 ano parado, se recuperando de uma lesão, então o Renato quer ver o Marquezin jogar. Contra o São José, teve um gol do São José, em que ele bate roupa, certo? E aí a bola sobe pro atacante e ele faz o pênalti. Foi pênalti? Para mim não foi. Ele foi na bola. Mas ele errou ali, queimou roupa, bateu roupa. E teve alguns lances que tu vê que falta ritmo, mas teve grandes defesas dele também. O Grêmio tem um bom goleiro e líder, é goleiro de Libertadores. E o Renato vai botar para jogar. Então é um jogo atrás do outro agora pro Marquezin. Beleza? Beleza. Então domingo é Marquezin no gol. Contra o Pelotas, Brasil de Pelotas. Jeromel, aí é uma diferença. O Renato disse que quer usar o Jeromel em casa. Fora de casa, onde o gramado é mais irregular, pensando em campo do interior do futebol do Rio Grande do Sul, o Jeromel não deve jogar. Inicialmente, mas a ideia é o Jeromel em casa jogar. O Jeromel, tecnicamente, é o melhor zagueiro do Grêmio. Se resistir a parte física, a lesão, o Jeromel tem tudo para ser titular do Grêmio mais uma temporada. Mas a ideia do Renato é usar o Jeromel em casa. Então a gente não vai ver o Jeromel jogando fora de casa inicialmente. Então essa é a ideia do Renato para esses 2 jogadores, o Jeromel mais em casa neste momento. Beleza? Beleza, vamos para o Brum, que é o que mais interessa. Antes da coletiva do Brum e sobre Aboubakar, uma dica rapidinha do Careca. Você tá apertado, quer pagar alguma conta, tá sem grana, quer comprar alguma coisa, tá sem grana? Antecipa o saldo do teu FGTS. Mas tem que ser pelo link do Careca com o A Mais Ágil, que tá aqui na descrição do vídeo. Aproveita, em menos de 24 horas, o saldo do teu FGTS tá na conta. Vem com a Mais Ágil, vem com o Careca. Gente, o Brum começou a coletiva dando uma corneteada na imprensa. Diz que lá em Caxias do Sul, nós jornalistas só perguntamos para o Renato sobre contratações e não falamos sobre o desempenho, a derrota para o Caxias.
Era a primeira coletiva do Renato. O Renato tinha que falar sobre contratações, sobre o que ele estava achando da janela de contratações. E a derrota para o Caxias era meio autoexplicativa. O Grêmio só tinha 8, 9 dias de pré-temporada. A perna estava pesada. E também o Caxias era um bom time. Então meio que não precisava entrar muito na questão tática. E a pauta sobre reforços ela era maior que o desempenho da derrota para o Caxias. Bom, resolvido isso, e depois o Bruno também elogiou a imprensa, ficou meio que elas por elas. O Bruno foi perguntado sobre contratações. Ele não deu nomes. E quando foi falado um nome, Aboubakar, ele meio que fugiu. O Bruno foi para a coletiva mais para explicar os processos de contratação. É uma resposta àquilo que o Renato falou lá em Caxias. Porque o Renato disse que pegou o telefone, ligou para jogador, ligou para empresário. Então o Bruno quis explicar como é que funciona. Um processo que o Renato participa, mas que outras vozes, outras pessoas também participam. Há um conselho que dá opinião, ninguém decide sozinho. Mas aí o Bruno foi dando algumas pistas que a gente vai casar com um nome que é mais concreto, que é o mais palpável, que é Aboubakar. O Bruno trouxe uma informação que eu já tinha trabalhado aqui no vídeo de ontem. Ele falou o seguinte: o dia 30 de janeiro é um dia muito importante, o dia 30 de janeiro. Por quê? Porque fecha a janela da Europa. Algumas, as mais importantes, entre elas, Inglaterra. Inglaterra, mas o que tem a ver o Aboubakar com isso? Nós vamos chegar agora lá. O Aboubakar, que hoje joga no Besiktas da Turquia, é camaronês, joga na seleção de Camarões, é considerado o substituto do Eto'o, já fez gol na seleção brasileira, na Copa do Mundo. O Aboubakar tem o sonho de jogar na Premier League, na Inglaterra. Hoje a situação do Aboubakar no Besiktas não é das melhores. Não se sabe exatamente se ele vai ficar ou não vai ficar, e o Besiktas entende que talvez emprestá-lo vai ser bom para dar uma valorizada no seu jogador. Essa ideia de emprestar o Aboubakar, o Grêmio gosta. Porque não envolve tanto dinheiro, talvez o Grêmio tenha que pagar algum valor para o Besiktas, mas não é um caminhão de dinheiro, e vem o jogador para atuar no Grêmio, viria, né? E o Grêmio tem uma margem de salário que hoje casa na realidade do Aboubakar. O Grêmio tem mais ou menos aí um espaço na folha para pagar cerca de 2 milhões, 2 milhões e meio, quem sabe 3, para uma grande estrela, que pode ser o Aboubakar, como já disse, jogador de Copa do Mundo, seleção, joga na Europa. Aliás, o Aboubakar, e aí eu vou casar com outra informação aqui, jogou muito tempo no Porto, em Portugal, quase 6 anos. Jogou com o Marquezinho lá, hoje goleiro do Grêmio. Então, o Aboubakar desenrola um pouco do português de Portugal. O Bruno trouxe uma informação de que o Renato tem participado de reuniões por Zoom com os jogadores. O aplicativo Zoom, né, de conversa digital. Bom, por que o Grêmio está conversando por Zoom? É porque o cara está longe, não está aqui no Brasil, né, ou não está aqui do lado, não está aqui em Porto Alegre, está longe. E esse jogador deve, obviamente, falar português, porque o Renato não desenrola no inglês e no espanhol até desenrola alguma coisa, mas é mais no português mesmo. Então, para o Renato estar participando, a gente entende que o cara fala português. O Aboubakar fala. E a gente tem a informação de que o Grêmio procurou o Besiktas e procurou o Aboubakar para apresentar um projeto. A informação que o Grêmio tem é que ele quer jogar na Inglaterra. Não jogando na Inglaterra, bom, aí o Aboubakar vai olhar outros projetos. Quer dizer que o Grêmio só vai trabalhar o Aboubakar, avançar alguma coisa depois do sim dele? Não, o Grêmio pode antecipar muita coisa com o staff do jogador. O Grêmio pode mostrar onde ele poderia morar, que é a casa do Soares, que ficou aberta aqui, onde ele vai jogar, família, Libertadores, apresentar o projeto para o jogador. Né? E aí não precisa ficar demorando muita coisa. Pô, tá bom, vou pro Grêmio, onde é que eu vou morar? Aqui, vai jogar onde? Quanto eu vou ganhar? Tudo isso já está resolvido, já adianta bastante, até porque o Grêmio quer contar com o jogador logo. Logo. É importante. Tudo indica que é o Aboubakar. E o Bruno deixou no ar isso, ao não responder exatamente sobre ele e ao indicar que o Grêmio espera fechar a janela da Europa para conseguir anunciar esse jogador. A gente vai ligando as peças. Aboubakar era o nome e ainda segue sendo o plano A do Grêmio. O Grêmio tem alguns planos, B, C e tal, para substituir esse nome do Aboubakar, que ainda não foram vazados, mas que logo vão aparecer. Você está careca de saber que não é o Gabigol e o próprio Bruno falou sobre isso.
Gente, tentei explicar aqui pra você a situação do Aboubakar, o porquê que tá se ligando ele novamente ao Grêmio, e é algo muito concreto, né? As peças, as pistas que foram apresentadas, elas casam muito bem, e também sobre Marquezin e também sobre Jeromel. Obrigado, tamo junto, dá like, se inscreva no canal e obrigado pela grande audiência de vocês no pós-jogo. Você sabe, né? Termina o jogo, desliga a TV e vem aqui pro YouTube para ver o pós-jogo Zona Mista. A gente entrevistou o Jeromel, entrevistou o Kahneman, entrevistou o Soteldo, entrevistou o Marquezinho. Uma galera passou no microfone do Careca de Saber TV. É muito legal. Obrigado pela companhia de vocês. Tamo junto. Dá like, se inscreva no canal que é importante. Vamos, Grêmio!